Este é o canal Caminhos do Pensamento. Meu nome é Rafael. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É comum, numa discussão filosófica com respeito à ética, surgir a seguinte questão: mas será que esse assunto que você está tratando é objetivo ou subjetivo? Né? Será que ele se baseia em uma verdade demonstrável para todos mediante um argumento lógico? Ou será que se trata de um sentimento, de uma preferência, de algo que varia conforme o indivíduo e não pode ser exigido de todos? Né? Eu tive essa discussão recentemente com uma pessoa que tem um grande apreço pela filosofia, que gosta de estudar filosofia, porque ela me disse que o veganismo era uma coisa que dependia apenas de a pessoa desejar praticar, sabe? Que não havia como provar que alguém deve ser vegano, que não havia nenhuma obrigatoriedade disso, né? E depois de alguns dias, nós dois reparamos que, no fundo de tudo, o que gerava a discórdia entre nós era uma crença por parte dessa pessoa de que não era possível nós termos comidas variadas, gostosas e nutritivas sem o uso da carne. Não era nem sem o uso de ingredientes animais, era sem a carne especificamente, né? Ele achava que a carne era essencial para que ele tivesse pratos que fossem saciadores, né? Que o satisfizessem gustativamente falando. E mais, que não era possível você ser vegano saudavelmente, né? E ele até tinha casos anedóticos para me contar sobre isso, de pessoas que ele conhecia que supostamente tiveram problemas de saúde porque se recusaram a financiar abuso de animais nas suas refeições. Bem, eu insisti com ele que esse ponto já é pacífico por parte dos entendidos do assunto, por parte de pessoas que realmente foram se dedicar a analisar com profundidade, a colher as evidências, né? E a conversar com outros especialistas, ou seja, os nutricionistas, que são os únicos profissionais habilitados a opinar sobre o assunto, porque na verdade não se trata de uma simples opinião, mas se trata de uma opinião, porque é algo que diz respeito à empiria, portanto, sempre é passível de questionamento no âmbito filosófico, né? Porém, é uma opinião muito bem fundamentada, muito bem consolidada, que não é algo aleatório, né? É uma opinião que derivou de uma observação minuciosa de estudos de casos controlados, tá? E não existe mais dúvida no meio científico de que a dieta vegana ela é saudável em qualquer fase da vida, inclusive para pessoas que praticam atividade física intensa. Nós temos vários medalhistas olímpicos veganos, ao menos no que diz respeito à alimentação, né? Porque muitas vezes essas pessoas têm uma alimentação 100% vegetal, mas podem usar couro ou frequentar rodeio, vaquejada, então não são veganos, falando no sentido correto da palavra, né? Mas pelo menos no que diz respeito à alimentação, eles são vegetarianos estritos, não usam nada de origem animal, exatamente para render mais, né, no seu treino. Mas existem sim atletas que são veganos no mais amplo sentido. Eu vou deixar aí na descrição deste vídeo as fontes sobre isso para vocês, tá? Mas enfim, eu fiquei surpreso porque essa pessoa que me parecia tão intelectual, tão crítica, tão analítica, tão amante da verdade, né, tão assim buscadora dos fatos, ficou numa pseudagem dessa, passou o maior carão, dizendo que sem a carne não é possível ter comidas gostosas, né? E por mais por mais crítica que seja a pessoa, por mais que ela busque ser racional, construir argumentos sólidos, né, ela acaba se reduzindo a uma criança quando ela se comporta desse modo, né? Quando ela acha que somente a carne é que vai trazer um sabor gostoso no almoço, na janta, é que vai deixar ela ali com aquela sensação de saciedade, de preenchimento, né? Sendo que isso é absolutamente falso. Isso não é uma coisa subjetiva. Por mais que diga respeito ao indivíduo, isso não é algo passível de pontos de vista diferenciados. Não é uma coisa passível de ser
maleável, de acordo com o olhar. Ora, para mostrar isso, basta ir a qualquer restaurante vegano ou mesmo um restaurante vegetariano, tomando cuidado para perguntar, né, os ingredientes de cada prato, porque restaurantes que se denominam vegetarianos normalmente são ovo-lacto-vegetarianos. Eles incluem laticínios e ovos, né? Então você tem que conferir isso primeiro para fazer um prato vegano. E aí você monta o seu prato e você vê o que é uma alimentação boa, sabe? O que é um prato bonito, um prato realmente delicioso, saboroso, gostoso e além disso nutritivo, saudável, que não vai deixar você com uma sensação de barriga vazia, muito pelo contrário, você vai sair dali muito bem impressionado, como aconteceu comigo na minha fase de transição, sabe? Eu também achava que sem a carne eu não conseguiria me saciar. Eu já tentei 2 vezes parar com a carne durante a minha vida, só que eu tentei do jeito errado. Não é simplesmente tirar a carne, né? Você tem que fazer o quê? Uma substituição por outro alimento que seja bem temperado, né? Pode ser uma proteína texturizada de soja, pode ser uma mandioca bem temperada, alguma coisa nesse sentido. Ou então você vai substituindo aos poucos, você vai tirando 1/3, né, da carne, na outra semana você tira até ficar a metade do que havia inicialmente, aí depois você vai tirando mais um pouquinho, você vai se acostumando a ficar sem aquele ingrediente, né? E se você quiser substituir, é melhor ainda para você. A chance de você sentir falta é menor ainda. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado para ver se os nossos argumentos realmente estão fundamentados na lógica, se nós estamos raciocinando de uma forma rigorosa ou se nós estamos usando apenas argumentos que são do âmbito, o quê? De um âmbito opinativo, subjetivo, que é um puro achismo, é uma crença cega que não se pauta na realidade. A pessoa se recusa a dar um Google para verificar o que dizem as pesquisas científicas, o que todas as associações médicas e nutricionais respeitadas do mundo falam sobre a dieta vegetariana estrita. A pessoa não vai em busca de atletas que praticam, né, o veganismo, ao menos na sua alimentação. A pessoa fica se focando em 2 ou 3 casos que ela viu por aí ou que ela conhece pessoalmente e tem aquilo como uma verdade, né? O que é totalmente incorreto. Tá? Essa não é a atitude de uma pessoa realmente que ama a sabedoria, que busca a verdade. Tá bom, pessoal? Por hoje era isso. Até a próxima.